E eu quero falar com você sobre um homem muito pequenininho. Será que você consegue lembrar de um homem de baixa estatura? Ainda bem que eles não colocaram aí. Alguém consegue lembrar o nome de um homem que a Bíblia cita de tão baixa estatura? Quem lembra? Como? Zaqueu, muito bem. E é sobre esse homem que eu quero falar hoje. O tema da nossa palavra é Zaqueu, desce da árvore. E não desce depressa. Eu não quero focar hoje sobre a pressa, mas o fato de descer da árvore. Em Lucas capítulo 19, versículo 5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Por que será que Jesus falou tão diretamente para Zaqueu e disse: olha, Zaqueu, desce dessa árvore? Ele usou o termo depressa e é muito abordado em tantas mensagens, mas ele diz: olha, Zaqueu, desce dessa árvore, desce daquela árvore, desce daí. Eu quero ver contigo pelo menos algumas razões porque Jesus pediu que Zaqueu descesse daquela árvore. E a primeira delas é porque provavelmente Zaqueu aprendeu a subir na vida do seu jeito. Zaqueu aprendeu a subir nas circunstâncias da vida, a crescer na vida do jeito dele. No versículo 2 diz o seguinte: está escrito que Zaqueu era maioral dos publicanos e era rico. Ser maioral dos publicanos e rico naquela época não era uma coisa muito fácil de acontecer. Mas a Bíblia deixa esse registro, deixa este relato a respeito de Zaqueu. Agora, como será que Zaqueu se tornou o maioral dos publicanos que a Bíblia registra? Como será que Zaqueu se tornou o chefe? Não só um cobrador comum, mas ele se tornou o chefe dos cobradores de impostos. Como será sendo ele judeu? Porque quem cobrava os impostos não eram os próprios judeus, eram os romanos. Como será que Zaqueu chegou a ser a chefe dos cobradores de impostos? Será que foi por meios legais? Será que foi através de subornos? Será que houve alguma propina envolvida? Porque Zaqueu era um judeu que havia sido contratado pelos romanos para cobrar imposto dos judeus. Então, a situação de Zaqueu dentro da sociedade judaica não era muito legal. Porque ele estava servindo aos opressores do povo judeu e se beneficiando pessoalmente deste serviço. Então, o que acontecia? Zaqueu, ele era judeu, trabalhava para os romanos, os romanos cobravam um imposto extremamente abusivo dos judeus, e Zaqueu ia lá nessa função. E ele não só era um cobrador, ele era o chefe dos cobradores. Ele tinha uma posição muito elevada, e a Bíblia diz que ele se tornou rico, dono de muitas posses. E eu te pergunto, será que também o se tornar rico? Porque ele podia ser o maior dos publicanos, chefe dos cobradores, e não ser tão rico, mas a Bíblia deixa registrado que ele era rico, dono de muitas posses. Será que isso também veio por meio honesto ou por meio ilícito? Como será que veio essa riqueza? Será que Zaqueu não cobrava além do imposto abusivo que Roma já cobrava dos judeus? Será que Zaqueu não fazia isso? Será que os impostos que ele estava cobrando ali já não eram extremamente abusivos? Já não eram extremamente abusivos? Nos versículos 3 e 4 ainda do mesmo capítulo diz o seguinte: e procurava ver quem era Jesus, isso no caso Zaqueu, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia Jesus de passar por ali.
O texto nos leva a acreditar que Zaqueu aprendeu a dar um jeito para todas as circunstâncias e situações que acontecessem em sua vida. Né? Imagine comigo aqui, pense comigo, Zaqueu pequeno, e eu sei a dificuldade de ser pequena, porque eu passei de 1,5 m bem pouquinho, né? Eu estou grande aqui porque meu marido me compra sandálias bonitas, né? Então elas são grandes, né? Mas eu sei as limitações de uma pessoa baixinha. Lá em casa eu tenho as minhas escadas, lá em casa eu tenho os meus banquinhos, lá em casa eu tenho os meus acessórios, que são exclusivamente meus, que meu marido comprou para facilitar a minha vida, nas estantes, nos armários, nas prateleiras, no teto, não é? Porque quem é baixinho tem algumas privações. Então, eu imagino que Zaqueu, na condição de ser baixinho, ele tinha suas limitações, e ele deve ter aprendido muitas formas de driblar, né, o fato de ter uma baixa estatura. E ele ficou sabendo da fama de Jesus, Jesus ia passar ele, e ele pensou, como eu vou fazer? Uma multidão está seguindo o homem. Como que eu vou vê-lo? Irmãos, eu nunca fui fã de shows. Não sei se os irmãos já perceberam isso, mas eu acho que os irmãos não me viram em nenhum desses shows, nesses quase 10 anos que nós estamos aqui, né, onde a igreja vai, participa. Não é a minha praia. Não me convide que eu não vou. Estou logo avisando. Não é a minha praia. Uma das razões é porque eu não gosto de ficar muito tempo em pé. Segunda razão é porque eu sou pequena. E todo mundo se amontoa, ou eu estou bem na fila da frente, ou eu não vejo nada. Então, não é muito lucrativo. Então, eu penso que Zaqueu pensou assim, com essa multidão, com esse monte de gente, como é que eu vou ver Jesus? Vai ficar complicado. Né? Mas ele certamente ficou, né, sabendo por onde seria o percurso, onde Jesus possivelmente iria passar. E quando finalmente o cortejo se forma, ele vê aquela árvore. E ele pensa, vou subir naquela árvore, vou dar um jeito, vou subir lá, e vou, então, né, me esgueirando, e vou conseguir, né, olhar Jesus, vou conseguir vê-lo ali. Mas olha só, infelizmente, só dando uma pausa aqui na história de Zaqueu, infelizmente, pelo fato do pecado ter entrado no mundo, o ser humano desenvolveu algumas habilidades incríveis de viver e sobreviver em meio às crises. Mas também, se for preciso, dar um jeitinho em qualquer coisa que apareça. Dar um jeitinho para tudo. E essa expressão, jeitinho brasileiro, né, que a gente tanto... Quem aqui já ouviu essa expressão, jeitinho brasileiro? Acho que todo mundo, né? Acho que talvez até aqueles que não quiseram levantar a mão já devem ter, né, ouvido em algum lugar. Essa expressão, jeitinho brasileiro, originalmente, ela foi criada para um modo de agir informal, amplamente aceito, que se vale da improvisação, da flexibilidade, da criatividade, da intuição e outras coisas, diante das situações difíceis, inesperadas e complexas que a vida apresentava. Ele não era baseado totalmente em regras, nem nos procedimentos, nem nas técnicas que já haviam sido pré-estipuladas. Mas não era necessariamente algo ruim. Dar um jeito, ou dar um jeitinho, como ficou conhecido, significava, originalmente, encontrar uma boa solução para uma situação que não era tão ideal, ou para uma situação imprevisível, como, por exemplo, você está sentado em uma mesa, estão todos acomodados ali para uma refeição, e chega uma pessoa. E agora? O que fazer? A gente não vai querer deixar aquela pessoa ali desprovida de fazer parte da mesa. Então, a gente ia lá, consegue uma cadeira, coloca aqui, ou um banco. Seja bem sincero, além de mim, quem já fez isso? Graças a Deus. Eu não gosto de estar comendo, alguém chegar e aquela pessoa também não poder participar da comida comigo. Então, eu sempre dou um jeito. Quem está comigo sempre sabe disso. Eu sempre dou um jeito. Então, era algo bom, não era algo ruim. Originalmente, dar um jeito não era para ser algo ruim. Não era para ser no sentido pejorativo. Não, era para ser uma coisa boa. Mas, ao longo da história,
e com aquele velho senhor chamado pecado que entrou no mundo. Pessoas ruins passaram a usar deste argumento, de dar um jeito, de dar um jeitinho. Eles passaram a usar esse argumento para coisas totalmente ruins. E hoje a expressão jeitinho brasileiro não é mais conhecida como um jeitinho bom, como um jeitinho legal para situações inesperadas. A expressão jeitinho no diminutivo, em certos casos, assume um sentido puramente negativo, significando não só driblar, mas violar normas, convenções sociais, de uma forma dissimulada de navegação social, ou seja, de envolvimento social. E é tipicamente brasileira. Diga misericórdia. E nesse tipicamente brasileiro são utilizados recursos como apelos, chantagens emocionais, e a coisa vai ficar feia. Laços emocionais e familiares, recompensas injustas, promessas, dinheiro e outros, e francamente, alguns muito antiéticos, para obter favores para si ou para outros. E isso tornou-se no nosso país sinônimo de malandragem. Queridos, nos dias de hoje, pessoas sérias que até querem usar para dar um jeito correto em algumas circunstâncias, nem são mais vistos como uma situação correta. Porque quando você diz para uma pessoa, só um exemplo, irmão Anselmo, dá um jeitinho, irmão Anselmo. O que eu estou querendo dizer por causa de como se tornou essa expressão? O que eu estou dizendo para o irmão Anselmo? Para o irmão Anselmo fazer alguma coisa errada ou ilícita para resolver aquela situação. Quem está me acompanhando no raciocínio? Entende? E infelizmente isso se tornou muito típico do brasileiro. Então eu quero que você... Tem alguém aqui que foi nascido originalmente em outra nação, que não é naturalmente, que não tem na sua naturalidade, lá na sua carteira de identidade, brasileiro? Tem alguém aí? Graças a Deus. Todos nasceram no Brasil. Então, todos vão levantar a mão. Levante a mão. Tem gente que está com a mão abaixada. Você não levantou ainda agora, então levante agora. E diga assim, em nome de Jesus, eu nasci de novo. Eu sou nova criatura, e através de mim, a minha nação, aonde eu nasci, não será mais conhecida por sinônimo de malandragem, mas de justiça, de retidão e de verdade. Amém? Amém? Se é para Jesus, bata uma forte salva de palmas. Queridos, eu e você precisamos nos vestir e revestir da nossa nova natureza, de sermos novas criaturas e mudarmos o comportamento errado que a sociedade vem repetindo ano após ano, vez após vez. Nós devemos decidir fazer aquilo que é honesto. Nós temos que decidir fazer aquilo que é direito. Entenda uma coisa, os nascidos de novo andam na verdade. Os nascidos de novo não vivem na prática da mentira. Não ficam enrolando as pessoas, comprando e não pagando, prometendo as coisas e não cumprindo. Entenda uma coisa, o nascido de novo representa Cristo aqui na terra. E nós temos que parar com isso. Nós temos que parar como igreja de ficar dando mau exemplo. E eu não estou falando para você, eu estou falando para mim. Porque eu sou igreja. Eu sou nascida de novo. Aonde eu e você estivermos, o nome de Jesus precisa aparecer mais do que o nosso. A conduta
conduta de Jesus precisa ser mais conhecida do que a nossa conduta. Nós temos um homem muito conhecido nosso, que para mim é um homem que é um desafio pessoal para mim. Ele se chama Jacó. Jacó foi um exemplo de alguém que vivia totalmente errado e foi transformado, não é? Jacó, ele já nasceu segurando no calcanhar do irmão, imagine só. Já saiu lá do ventre da mãe, já segurando no calcanhar do irmão. Passou-se mais um tempo, ele já roubou do irmão o direito de primogenitura. Passou-se mais um tempo, ele se cobriu de pelo de animal para enganar o próprio pai. E por incrível que você ache, ele conseguiu. Eu não sei como, mas ele conseguiu. E já na maturidade, quando ele foi trabalhar com seu cunhado Labão, ele usou meios, métodos não muito legais para crescer. Não muito legais para prosperar. Mas a gente sabe o que aconteceu com Jacó, não é? Não é exatamente sobre ele que eu quero pregar, mas eu quero te dar um exemplo, porque depois eu quero falar um pouquinho sobre ele. Mas Jacó, ele tinha essa vida totalmente errada, mas ele passou também pelo novo nascimento. E quando ele passou pelo novo nascimento, a gente deixou de conhecer Jacó e passou a conhecer Israel. Amém? Então, quando o Senhor diz, voltando agora para Zaqueu, quando o Senhor diz para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, desce desta árvore. Jesus estava dizendo para Zaqueu, Zaqueu, desce do seu jeito e vem para cá para baixo me ver do meu jeito. Desce das tuas manobras. Desce do teu jeitinho. Desce de onde tu te colocaste, porque eu não te mandei subir nessa árvore. Desce daí. Desce daí e vem aqui comigo. Em outras palavras, mano a mano. Olho no olho. Em outras palavras, era isso que o Senhor estava dizendo para Zaqueu. Zaqueu, vem aqui e vem me ver do meu jeito. Do jeito que eu sou. Vem me ver da minha forma. Vem me ver na minha conduta. E aí quando Jesus pede, né, graças a Deus que Zaqueu obedece, ele desce. E ele diz, olha, desce daí por quê? Ele dá uma razão, por quê? Porque eu quero ir ter contigo hoje na tua casa. Agora, por que será que Jesus então precisava ir na casa de Zaqueu? Será que o Senhor, na sua onipotência, não poderia resolver a situação do caráter, da vida de Zaqueu ali mesmo na beira da estrada? Poderia ou não poderia? Poderia. Ele curou tantos cegos, coxos e fez tantas coisas ali na beira da estrada. Ele poderia resolver a situação de Zaqueu ali na beira da estrada. Mas ele não fez isso. Ele disse, olha, eu quero ir na tua casa. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje à noite. Por que Jesus queria entrar na casa de Zaqueu? Quando essa expressão entrar na casa significava verdadeiramente entrar na vida de Zaqueu. Jesus queria entrar na vida de Zaqueu. Jesus queria entrar na intimidade de Zaqueu. Jesus queria entrar no convívio de Zaqueu. Jesus queria entrar nos hábitos de Zaqueu. Diga hábitos. Jesus queria entrar nos costumes de Zaqueu. Mas Jesus queria entrar nos valores de Zaqueu. Por isso que Jesus queria ir na casa de Zaqueu. Porque ali rapidinho, na beira da estrada, não daria para fazer isso. Então Jesus disse, olha, me convém ir hoje na sua casa. Eu quero lhe dar pelo menos 3 razões. Porque Jesus precisava ir na casa de Zaqueu e entrar na vida, na intimidade, no convívio, nos hábitos, nos costumes e nos valores de Zaqueu. Primeira razão é o que está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então a primeira razão é porque todos diziam que Zaqueu era um pecador. Essa era a primeira razão porque Jesus precisava entrar na casa de Zaqueu. Porque os fariseus, eles se consideravam dignos.
Os fariseus, eles se consideravam merecedores de que Jesus fosse na sua casa, porque eles se auto-justificavam. Eles viviam revertido de justiça própria. Então, para eles era muito normal. Zaqueu, não. Quem era Zaqueu? Um judeu contratado pelos romanos para cobrar impostos abusivos dos seus próprios irmãos. Então, estava na cara. Então, Zaqueu, ele já tinha, como se fosse uma plaquinha lá na sua testa, dizendo o pecador. Então, Jesus precisava entrar ali. Porque uma certa vez, quando Jesus estava na casa de Mateus, ele fez a seguinte declaração: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, essa mesma situação que ele viveu lá na casa de Mateus, era a mesma situação que agora ele estava vivendo ali na casa de Zaqueu. Ele queria conversar justamente com um pecador. Ele precisava entrar na vida de um pecador. E graças a Deus que ele entrou na minha. Quantos podem dar graças a Deus aí? Então Zaqueu, ele era considerado um pecador. E Jesus precisava entrar. A segunda razão porque Jesus precisava entrar na vida de Zaqueu se encontra em Lucas, capítulo de número... Perdão, deixa eu só voltar aqui um pouquinho com você. Em Lucas, capítulo 19, versículo 8, diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo. Repita comigo essa palavra, diga resolvo. Dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu defraudei, eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Deixa eu lhe perguntar. Jesus chegou lá e falou, vamos usar o nome do Mateus. Mateus, você errou, você fez assim, assado e cozido, e agora se levante e vá restituir. Foi assim que Jesus fez com Zaqueu? Não. Jesus entrou lá e começou a falar, o tempo não nos permite, mas se você tiver um tempinho para estudar essa história, você vai ver que Jesus começa a falar e argumentar muitas coisas, e a verdade começa a entrar em Zaqueu. E Zaqueu resolve. Por isso que eu disse para você, repetir comigo a palavra resolvo, porque ele disse resolvo, eu estou resolvendo, eu estou decidindo fazer aquilo que é certo. Quantas vezes, queridos, eu e você já fomos confrontados pela palavra, na nossa meditação, numa pregação na igreja, numa pregação na televisão, no hino que a gente ouviu. Quantas vezes nós já fomos confrontados por Deus de coisas erradas que nós estávamos fazendo e nós resolvemos não mudar e continuar repetindo o mesmo erro, fazer ouvido de mercador. Eu não sei se você conhece essa expressão ouvido de mercador. Quem aqui conhece? Graças a Deus. Eu vivi isso na pele. Na época, na nossa cidade, teve uma escassez de carne. Não sei se teve isso aqui no Maranhão na época. Eu era menina, de 10 anos, mais ou menos. E a gente ia com meu avô no mercado. E ficava aquele monte de gente dizendo pro açougueiro, seu José, por exemplo, seu José, me dê 1 quilo de carne, seu José, dor disso, dor daquilo, e ele lá. Eu não sei assobiar, eu ia assobiar, mas eu não sei. Subia aí, marido. Né? E ele ficava assobiando e nem parecia que não ouvia nada. E aí um dia meu avô disse assim, é por isso que chamam ouvido de mercador. Porque a gente chama. Aí que eu fui entender a expressão ouvido de mercador. Porque ele estava lá no mercado, as pessoas, 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, 1 quilo daquilo outro. Ele nem entrava por aqui e saía por aqui. Ele atendia quem ele queria. Muitas das vezes nós estamos com ouvido de mercador. O Senhor está falando conosco e nós obedecemos quando nos convém. E aí é que eu quero chamar a sua atenção. Zaqueu resolveu, mas ele resolveu por aquilo que era certo. Ele resolveu fazer restituição para aqueles a quem ele havia roubado. Porque essa é a verdade, ele era um ladrão. E ele admitiu isso e resolveu fazer restituição.
Então, queridos, é interessante, Jesus precisava entrar exatamente na vida de Zaqueu, porque ele era um pecador. Segunda razão, porque Jesus precisava entrar na vida de Zaqueu. E aí o cinto começa a apertar. É porque Zaqueu precisava de transformação. Ele não precisava só simplesmente converter. Ele precisava ser transformado. Totalmente, passar por uma metanoia completa. Exatamente o que aconteceu com Saulo de Tarso, na estrada de Damasco. Zaqueu precisava viver a mesma experiência que Saulo, só que em aspectos diferentes, em situações diferentes. Você sabe que a história da estrada de Damasco é uma história de encontro com Jesus, de cair do cavalo, de cair com o rosto em terra, de ficar cego 3 dias. E sabe por que Saulo precisava ficar cego 3 dias? Uma das razões porque Saulo precisava ficar cego por 3 dias para parar de enxergar o mundo do jeito dele. Ele precisava parar de olhar o mundo com a perspectiva dele. Aí Jesus fazia ele ficar cego 3 dias e o negócio aperreia. Eu não sei se você já teve conjuntivite. Eu não sei se você já precisou fazer cirurgia no olho, mas quando coloca aquele tampão no seu olho, ou quando você está com conjuntivite e coloca aquele remédio e tampa, dá um desespero. Dá um desespero horrível. Até tonto você fica, que parece que você não sabe nem onde pisa. Pois é. Muitas das vezes o Senhor vai precisar que nós passemos pela estrada de Damasco, fazer a gente cair do cavalo com o nosso rosto em terra, ficar cego 3 dias para a nossa vida ser transformada. E aí, queridos, Zaqueu precisava exatamente desse confronto. Zaqueu precisava dessa mesma transformação que Saulo passou. Precisava disso, de uma mudança de vida, de uma mudança de caráter, de uma libertação genuína. Porque foi isso que aconteceu com Saulo. Saulo teve uma transformação genuína. Zaqueu precisava de uma transformação igualmente genuína. E a terceira razão, porque Jesus precisava entrar na casa de Zaqueu, está em Lucas capítulo 19, verso 9, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Ele precisava de salvação, e salvação só é possível na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus precisava entrar na casa de Zaqueu porque ele era um pecador, porque ele precisava ser transformado e porque ele precisava de salvação. E sabe, queridos, não é diferente comigo e nem com você. Jesus precisou e precisa entrar na minha e na sua vida todos os dias, porque também precisamos ser libertos do pecado. Porque também precisamos de transformação, porque também precisamos de salvação. Entenda uma coisa, a semelhança de Zaqueu, nós precisamos que Jesus entre nas nossas vidas e nos transforme, e nos salve. Transforme o nosso caráter, transforme os nossos comportamentos, as nossas atitudes, o nosso modo de viver, nossa compreensão de mundo, nossos valores e a nossa conduta. Nós precisamos de libertação genuína. Nós não podemos ser cristãos meia boca. Não podemos. Nós temos que parar com isso. De sermos aqueles cristãos que, nós somos um jeitinho aqui e um jeitinho acolá. Eu e você precisamos ser a mesma pessoa em todos os lugares. Precisamos ser a mesma pessoa aqui no culto, assistindo uma pregação, e a mesma pessoa acessando a internet. E a mesma pessoa tendo acesso a redes sociais. Queridos, deixa eu abrir um negócio com você. Pensa num negócio que me irrita, que me aborrece, que me faz exercer domínio próprio. É quando eu vejo irmãos tão santos na igreja, tão comprometidos na igreja, postando coisas imorais na internet. Isso me foge o negócio.
E quando eu tenho intimidade com a pessoa, eu clico, tiro uma foto da postagem e ligo. Ligo mesmo. Porque o meu Jesus não tem duas caras. Se é para ele, bata forte. Você é crente aqui, você é crente na escola, no trabalho, na frente da televisão. Você filtra os filmes que você assiste, você filtra as piadas que você ouve, você filtra as conversas nas quais você se envolve. Porque o nascido de novo ou é ou não é. Rapaz, mas esse papel tem que colocar uma cola aqui. Desse jeito. Entende, queridos? Zaqueu precisava ser transformado. Eu preciso ser transformada. Você precisa ser transformado todo santo dia. Porque a transformação é mesmo que santidade. E ela precisa ser progressiva na nossa vida. Se a gente se acostumar com um pouquinho de imoralidade aqui, com um pouquinho de pornografia aqui, com um pouquinho de mentira ali, não demora muito, aquilo se torna médio, grande, extra grande, e aquilo te envolve, e os teus valores mudam. Os teus valores mudam. Deixa eu te falar, não queira nunca ser um cristão meia boca. Nunca, nunca. Decida ser autêntico. Ah, pastora, vão falar de mim. Vão dizer que eu sou exagerada, pastora. Ah, pastora, vão dizer isso e aquilo que digam. Podem falar. Com todo respeito, não me diz direito. Eu não estou dizendo para você que você vai ser uma pessoa orgulhosa, porque se você foi, você já está errado. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa prepotente, mal educada. Não, não estou dizendo isso. Mas entenda uma coisa, se você é crente, defenda Jesus e a palavra onde você estiver. Não fique sendo meia boca, dando jeitinho, rindo por uma coisinha imoral que o seu colega disse. Entenda uma coisa, no seu ambiente de trabalho, seus colegas devem saber que você não ouve porcaria. Na sua escola, seus colegas devem saber que você não fica dando ouvido nem olhos para imundície. Quem está me entendendo? Nós precisamos fazer diferença na geração onde nós vivemos. Jesus está às portas. Ele disse que ele não vem buscar uma noiva maculada. Ele vem buscar uma noiva imaculada. Sem ruga, sem mancha. Eu não sei você, mas eu quero estar pronta quando ele voltar. E, para terminar, o que está em Provérbios capítulo 16, verso 4, está escrito: tudo Deus faz com um propósito. Tudo Deus faz com um propósito. Em Lucas capítulo número 19, verso 10, Jesus disse que ele, o Filho do Homem, veio para buscar e para salvar o perdido. Graças a Deus que ele veio, porque ele alcançou a mim e ele alcançou a você. Mas, queridos, nesse processo de transformação, ele vai precisar tratar áreas da nossa vida que precisam literalmente ser tratadas. Na vida de Zaqueu foram tratadas áreas específicas. E se eu lhe fizer uma pergunta, que áreas precisam ser tratadas na sua vida? Que áreas precisam ser tratadas na minha vida? Eu sei as áreas que precisa o Senhor tratar mais e mais comigo. Você sabe as suas? Você sabe as áreas que o Senhor precisa tratar com você? Deixa eu te dizer uma coisa, com Jesus na nossa vida, e nós sendo cooperadores com Ele, Ele poderá trabalhar e transformar cada área da nossa vida.